falando um pouquinho sobre o dólar, queria que você começasse distinguindo para mim dólar direto de primeiro grau e dólar direto de segundo grau. A respeito dessa representação que o agente faz do resultado no dólar direto de segundo grau, o agente representa esse resultado ilícito como certo? Se o agente, por exemplo, não considerar que a explosão da bomba é certa, ainda assim, ele pode estar atuando com dólar direto de segundo grau? O senhor se lembra da situação do dolo generalis, do dolo geral? O resultado buscado não precisa ser certo. O senhor está querendo dizer que o que tem que ser certo para o dolo direto de segundo grau é, ocorrendo o resultado, é que vai haver a consequência colateral. É nesse sentido. Alô jurista, bem-vindo ao melhor canal de conteúdo jurídico do YouTube. Aqui você aprende entendendo e não decorando. Neste vídeo iremos aprender um pouco de direito penal com o Dr. Lucas César Dias Ambrósio. Essa prova foi realizada para o cargo de promotor de justiça do estado de Minas Gerais e é a fase oral. Este candidato garantiu a pontuação de 8,42, ou seja, muito alto. Temos muito a aprender com esse candidato. Vamos conferir no vídeo. Lucas, eu queria iniciar com você, falando um pouquinho sobre o dólar. Queria que você começasse distinguindo para mim, para depois eu desdobrar a questão, dólar direto de primeiro grau e dólar direto de segundo grau. Por favor. Pois não, excelência. De acordo com a perspectiva clássica, o dolo é composto basicamente de dois elementos, volitivo e intelectivo. Em relação às espécies, a doutrina estabelece dolo de primeiro grau, melhor, dolo direto e dolo indireto. O dolo direto de primeiro grau, ele é dividido em dolo, ou melhor, o dolo direto ele é dividido em primeiro grau e segundo grau, e há quem sustente também um dolo de terceiro grau. O dolo direto de primeiro grau é aquele em que o agente objetiva a obtenção de determinado resultado. Ele tem uma intenção voltada a um determinado fim. Enquanto que o dolo direto de segundo grau é também chamado de dolo de consequências necessárias. Ele decorre da eleição de meios que a gente sabe que haverá a possibilidade da produção daquele resultado. Dentro dessa perspectiva, o dolo direto de segundo grau ele não se confunde com o dolo eventual. Primeiro, porque o dolo direto de segundo grau ele é um dolo direto, enquanto que o dolo eventual é um dolo indireto. Além disso, no âmbito do dolo direto de segundo grau, as consequências são certas. A gente sabe que ao adotar aquele parâmetro, aquele comportamento, o resultado advirá. Enquanto que no dolo eventual, há mera possibilidade disso acontecer. Um exemplo de dolo direto de segundo grau é o fato do agente instalar uma bomba visando atingimento de um resultado consistente na morte do seu alvo, mas sabe que além do alvo haverá outras pessoas naquele local e haverá a possibilidade, se ele adotar aquele método, haverá a morte não somente do seu alvo, como de todas as outras pessoas. Basicamente, a distinção entre esses dois elementos é essa. Sim, sobre a distinção eu estou satisfeito, mas eu gostaria de saber então, a respeito dessa representação que o agente faz do resultado no dolo direto de segundo grau, o agente representa esse resultado ilícito como certo? Ou seja, o senhor deu o exemplo da bomba. Eu pergunto, se o agente, por exemplo, não considerar que a explosão da bomba é certa, ainda assim, ele pode estar atuando com dolo direto de segundo grau? Sim, excelência. Essa distinção é feita, por exemplo, pelo professor Eduardo Viana. Pois não. No sentido de que o dolo direto de segundo grau não é propriamente o ilícito que precisa ser certo. O que precisa ser certo é, se aquele resultado ocorrer, a consequência, ela é certa. Inclusive, no âmbito da doutrina alemã, no âmbito do Superior Tribunal Alemão, houve um caso que versava exatamente sobre a instalação de uma bomba em um navio e não se sabia ao certo se aquela bomba ia ou não explodir, mas se ela explodisse, a consequência era certa, no sentido de que haveria a morte de todas as pessoas que se encontrassem naquele veículo. Então, o senhor, em síntese, né, o senhor fez aí a referência à doutrina do professor Eduardo Viana, que está correta, no sentido, a referência está correta, né, mas eu quero saber então, só para concluir, o resultado buscado não precisa ser certo. O senhor está querendo dizer que o que tem que ser certo para o dolo direto de segundo grau é, ocorrendo o resultado, é que vai haver a consequência colateral. É nesse sentido? Perfeito, excelência, exatamente. Esse é o desmembramento. Exato. Né? Pois não. Vamos ainda conectar com a questão do dolo. O senhor se lembra, se não se lembrar do termo, não há problema, eu vou dar o exemplo, só vou perguntar primeiro, mas o senhor se lembra da situação do dolo generalis, do dolo geral? Sim, o senhor lembra do conceito? Sim. Mas de forma bem objetiva, só para a gente poder fazer a conexão. Excelência, dolo general, dolo geral ou erro sucessivo é aquele em que o agente pratica um determinado comportamento, mas no momento da prática de um comportamento posterior que sobrevém o resultado por ele pretendido. O exemplo sempre citado pela doutrina é o comportamento daquele indivíduo que pratica um ato de homicídio, acreditando que a vítima estava morta, ele a interpreta, visando inclusive a prática de um crime de ocultação de cadáver, mas é justamente a partir do momento que a vítima foi enterrada que se descobre que a causa da morte foi asfixia, não propriamente o disparo da arma de fogo. Por isso fala de um erro sucessivo. E o dolo generais não se confunde, segundo uma passada doutrina, com o aberratio causa, que é uma espécie de crime aberrante. Perfeito. Estou satisfeito com a conceituação. Então, a indagação complementar é, nesse caso de dolo generais que o senhor citou, o senhor, como promotor de justiça, imputaria o resultado ao dolo, ou seja, imputaria um homicídio consumado, nesse exemplo que o senhor trouxe, ou o senhor imputaria um homicídio tentado, eventualmente em concurso com um homicídio culposo, por considerar que houve um desvio causal relevante? Excelência, essa é uma questão que é objeto de divergência doutrinária. Particularmente, entendo que o agente deve responder pelo resultado por ele obtido. Não há que se falar em tentativa. Inclusive, se poderia falar em uma espécie de dolo projetado, que é aplicado pela jurisprudência em relação ao erro na execução.
Então, entendo que haveria possibilidade de ele responder pelo crime por ele de fato praticado, não simplesmente por uma mera tentativa, que seria uma espécie de ficção jurídica, já que o resultado de fato sobreveio e era por ele pretendido. Então ele estava no âmbito de uma execução de um plano, o senhor está considerando. Perfeito, agora, desdobrando ainda, a resposta do senhor também já é satisfatória, mas ainda para ir um pouquinho mais além, como o senhor está respondendo os conceitos, e se nesse primeiro ato houvesse uma hipótese de dolo eventual, ou seja, não houvesse um plano homicida, não houvesse um plano em que o agente pretendia praticar o homicídio e, posteriormente, praticar uma ocultação de cadáver, né? Que é o exemplo do senhor. Suponha que, em relação ao primeiro ato, houve apenas dolo eventual. E o sujeito, considerando que a vítima havia morrido, para efeitos aí numa decisão autônoma de ocultar o crime, pratica a ocultação de cadáver. Seria a mesma solução? O senhor daria a mesma solução? Excelência, no meu sentir, sim, seria possível imputar a ele o resultado. Até porque, a partir de uma noção normativa de dolo, defendida, por exemplo, por Ingeborg Pupp, o dolo ele não leva em conta uma perspectiva psicológica, mas sim elementos de ordem objetiva, levando em conta basicamente dois critérios de indicadores externos, levando em conta a ideia da idoneidade do meio e também o risco qualificado. Entendo que esses requisitos foram satisfeitos e poderia sim falar na responsabilidade penal do agente, levando em conta o resultado, não propriamente a sua intenção. Para terminar esse aspecto, já que o senhor fez referência a Ingeborg Pupp, nessa perspectiva, ainda que mais normativizada da professora que o senhor citou, não há ainda assim uma necessidade de se preservar o princípio da simultaneidade entre o dolo e o fato, no sentido de que o elemento cognitivo do dolo teria que estar presente no momento do ato? Ou seja, nesse segundo ato. Na primeira hipótese, não vejo maiores problemas. Sim. O senhor já deu a solução. Nessa segunda hipótese, como é que a gente conseguiria, então, excepcionar o princípio da simultaneidade entre o elemento cognitivo do dolo com o fato? De fato, excelência, o princípio da simultaneidade ele deve ser observado no que diz respeito ao aspecto temporal do dolo, tanto que não é propriamente adequado se falar em dolo subsequente. E dentro dessa perspectiva, há a possibilidade de responsabilização penal do agente, levando em conta o fato de que o dolo eventual há uma assunção de um risco. Então, se há essa assunção do risco, acredito que nesse primeiro comportamento há já a satisfação do dolo também de acordo com o que dispõe o próprio Código Penal. O senhor considera que teria havido um trânsito, né? Exato. Teria transitado esse risco. Perfeito. Na representação. Se o sujeito pratica um crime de roubo, eventualmente com emprego de arma, é necessário que haja apreensão e perícia da arma para que seja reconhecida a causa de aumento? Excelência. Eu vou desdobrar para o simulado. Perfeito. O emprego de arma de fogo ela é uma majorante expressamente prevista no artigo 157, parágrafo 2º-A do Código Penal, quando se tratar de uma arma própria. E há a possibilidade também de arma imprópria prevista no inciso 7º desse dispositivo. A arma própria. Perfeito. Sim, arma de fogo. Em relação à arma de fogo, há jurisprudência consolidada no sentido de que a apreensão ela é prescindível. Há uma presunção de potencialidade, cabendo inclusive o ônus da defesa, se assim sustentar, demonstrar a existência dela no palco dos fatos e a sua potencialidade lesiva. Então, mas aí eu fiquei em dúvida. Na verdade, seria a acusação que tem que demonstrar, ainda que com provas indiretas, como por exemplo um disparo, que era uma arma verdadeira, ou é a defesa que tem que demonstrar que não era uma arma falsa? Prevalece na jurisprudência o entendimento de que deve-se aplicar o artigo 156 do Código de Processo Penal, no sentido de que o ônus da prova cabe a quem alega aquele fato probando. Se a defesa sustentar a ausência de potencialidade lesiva, cabe a ela a demonstração disso. Mas a acusação não teria que comprovar a presença da elementar? Ou seja, através de outras provas? Sim. Ou bastaria dizer que quem tem que provar que é uma arma falsa é a defesa? Excelência, a demonstração... Sim. A demonstração por parte da acusação se daria no sentido de evidenciar que se tratava de uma arma, e inclusive a partir de provas iniciais, como Vossa Excelência mencionou, que pode ser feito inclusive pela defesa, ou melhor, pela vítima, indicando que havia uma arma que aparentava ser uma arma de verdade, isso já seria suficiente. Uma vez que houve essa demonstração, que a alimentar típica estou demonstrada, aí se a defesa sustentar a falta de potencialidade, o ônus incumbe a ela dentro da perspectiva dialética do processo. Para eu finalizar, se houver apreensão e perícia e ficar constatado que se trata de um simulacro, o senhor acha que ainda assim seria caso de imputar a causa de aumento do emprego de arma ou não? Não, excelência. Nesse caso, não há possibilidade de imputação, na medida em que houve a demonstração efetiva, houve a apreensão, houve a perícia, e constatou a absoluta impropriedade desse objeto. Hipótese que incidiria a figura do crime possível, prevista no artigo 17 do Código Penal, e a jurisprudência também tem o mesmo entendimento. Haveria a possibilidade de desclassificação do fato. Eu queria entender o seguinte, da perspectiva do senhor, por exemplo, existem julgados recentes do Tribunal de Justiça de Minas, no sentido de que basta, mesmo o simulacro, seria suficiente para efeito de comprovação da causa de aumento. O senhor concorda com essa jurisprudência? E caso não concorde, qual é o fundamento principal para que não concorde? Excelência, eu particularmente não concordo, e o entendimento principal que subsidiaria essa concepção seria a ideia de que não há uma lesividade propriamente dita. Até porque seria viável sustentar isso, e havia quem sustentasse antigamente, na ideia de que a arma, por si só, ainda que se tratasse de um simulacro, exercia uma maior intimidação em favor da vítima, o que justificaria uma maior censura, uma maior reprimenda. Porém, a partir das alterações promovidas pela Lei 14.566 de 2018, não seria viável mais esse tipo de tese, porque o tipo menciona expressamente a existência de arma de fogo. Mas ainda assim, eu fico curioso com o seguinte, o senhor acha que o problema é a potencialidade lesiva ou o problema é a lei? Ou seja, é o problema de potencialidade lesiva ou de legalidade estrita? Excelência, o problema é principal de legalidade estrita na medida que a arma de fogo é um conceito legal. Ok, estou satisfeito, obrigado.
Alô, jurista, como podemos ver, o candidato Lucas se saiu muito bem. Ele tirou a nota de 7,5 no grupo 2, que é o grupo do direito penal, processual penal. Infelizmente, não tem um espelho para sabermos o que era esperado do candidato. Como pudemos ver, as questões se resumiam a duas, sobre o dolo e sobre a majorante da arma de fogo no crime de roubo. A partir das respostas, aí que se desdobrava as perguntas. Se você quiser mais complemento das respostas da prova oral, assine o nosso Substack, o link está logo aqui abaixo na descrição. Alô, jurista, até a próxima, tchau!